Saúde dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui nessa noite, em casa, na casa do Senhor, para adorar a Deus juntamente com os irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 8, versículo de número 25. Nós vamos ler alguns versículos. Êxodo capítulo 8, versículo 25 em diante. Os irmãos encontraram? Quem encontrou diz amém. Diz assim o texto: E chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse: Ide e sacrificai a vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém fazer assim, pois sacrificaríamos a abominação dos egípcios ao Senhor nosso Deus. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, eles não nos apedrejariam? Nós vamos 3 dias de jornada no deserto, e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, conforme Ele nos ordenou. E Faraó disse: Eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não deveis ir muito longe. Suplicai por mim. Ore comigo. Senhor meu Deus, te damos graça por estar aqui nesta noite. E te pedimos que mais uma vez fale conosco através da tua palavra. Que o Senhor venha falar de maneira direta, Pai querido, aos nossos corações, nos dando a entender a tua vontade aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós conhecemos muito bem a história do povo de Israel. Creio que não é estranho a ninguém que um dia Deus falou com Moisés no Monte Horebe. Após Moisés já ter passado cerca de 80 anos da sua vida entre estar no Egito e fugir do Egito e ir para o deserto e cuidar das ovelhas do seu sogro Jetro. Um dia Deus fala com Moisés e diz a Moisés que viu o sofrimento do seu povo no Egito. E Deus vai dizer para Moisés que desceu, viu a aflição deles e que agora ele desceu para livrar o seu povo. Deus vai enviar Moisés em uma missão para ser um libertador, representante de Deus diante do povo de Israel para os libertar da terra do Egito. Moisés, quando chega no Egito, ele tem uma ordem da parte do Senhor. Se Faraó perguntasse em nome de quem ele havia ido, ele deveria dizer que eu sou o enviou. Então ele está debaixo de uma missão. Ele tem a autoridade da parte de Deus para executar a sua missão. E nós vemos que ali no Egito Deus, ele vai agir de maneira poderosa, manifestando o seu poder através de algumas pragas que ele vai enviar no Egito. A primeira praga foi a praga de transformar água em sangue. A segunda praga, Deus mandou o rã sobre toda a terra do Egito. Na terceira praga, Deus enviou piolhos à terra do Egito. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. E na quarta praga, Deus fez com que moscas viessem a assolar a terra do Egito. Até aqui, o povo do Egito está sofrendo com o juízo de Deus por causa da dureza do coração de Faraó. Faraó aqui, trazendo para o nosso contexto, simboliza o inimigo das nossas almas, simboliza Satanás. E nós sabemos que o diabo, ele tem muitas estratégias para nos tirar da presença de Deus e também para que aqueles que estão no mundo não venham para a presença do Senhor. As estratégias do inimigo, elas não se acabam. Ele apenas personaliza a sua forma de trabalhar na vida das pessoas. E nós vamos perceber aqui, nesta mensagem, que eu trarei ao coração dos irmãos, e fazer aquilo que vocês querem fazer. Vocês querem adorar o Deus de vocês no deserto? Pode ir. Só que tem uma coisa, faz o seguinte: não precisa vocês saírem do Egito para adorar a Deus. Vocês podem sacrificar ao Senhor nesta terra. E aqui, irmãos, nós percebemos que o desejo do inimigo é que nós queiramos adorar a Deus, mas ainda perto do mundo. O primeiro perigo que quero destacar aqui nesta noite é o perigo de permanecer perto do mundo.
compromisso com Deus, precisamos aceitar o seu convite de sair da terra do Egito. Nós não podemos fazer acordos com Satanás. Nós não podemos fazer acordos com o inimigo, pois o que ele quer é nos fazer permanecer presos nas suas garras, nas práticas pecaminosas do Egito. A Bíblia nos diz que Faraó vai lançar a proposta. E quando ele lança a proposta diante de Moisés e Arão, a resposta de Moisés vai ser imediata: não, aqui não tem possibilidade de se fazer acordo. Deus mandou adorar no deserto, e é no deserto que nós vamos adorar. Eu gostaria de dizer para os irmãos que Deus ele não aceita adoração de qualquer forma. Precisamos entender que quem determina o lugar e a forma do culto é Deus. Nós não podemos querer criar coisas novas para dizer que vamos adorar a Deus. Precisamos entender que quem determina o culto, a maneira do culto agradável, é o Senhor. É certo que em João capítulo 4, versículo 24, Jesus disse que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Em espírito quer dizer, com tudo aquilo que tem dentro de você, com a disposição que você recebeu da parte de Deus. Mas em verdade quer dizer, com as suas atitudes de verdade que você adquiriu quando se transformou em nova criatura. Nós não podemos fazer acordos com o pecado. Não podemos fazer acordos com o mundo, porque assim nos tornamos inimigos de Deus. Tiago escreveu na sua carta, capítulo 4, falando aos irmãos daquela época, ele disse: adúlteros e adúlteras, não sabeis que aqueles que se constituem amigos do mundo se transformam em inimigos de Deus? Se fazemos acordos com o inimigo, estamos nos tornando inimigos de Deus. Não podemos fazer acordos com Satanás para permanecer no mundo. Quando nós olhamos para isso, percebemos que nas Escrituras nós encontramos algumas referências de homens que tentaram fazer com que o povo de Deus permanecesse no lado de Satanás, no lado do inimigo, fazendo a sua própria vontade. No livro de 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 25, nós encontramos a história de Jeroboão, que foi ali um homem que foi levantado pelo povo para ser o rei da nação de Israel, no momento em que as tribos se separaram. O povo pega Jeroboão e coloca como rei. Quando Jeroboão se levanta, ele olha para a situação do povo, sabia que Roboão, que era o outro rei, filho de Salomão, havia sido extraditado para outra terra, e ele vai pensar assim no seu coração: eu vou fazer o seguinte, para que esse povo não saia dessa terra e vá para Jerusalém para adorar ao Senhor, e lá se volte o seu coração para Jeroboão, e eu perco o reinado, eu vou construir 2 bezerros, vou colocar um em Betel e vou colocar outro em Dan. A Bíblia diz que Jeroboão vai fazer os 2 bezerros, coloca esses 2 bezerros nas extremidades da terra, e agora o povo vai para Dan adorar, achando que estão adorando a Deus. Não é de surpresa, porque nos nossos tempos está acontecendo a mesma coisa. Tem pessoas erigindo altares em lugares profanos, achando que estão adorando a Deus, e Deus não está recebendo a adoração. É verdade. Precisamos entender que não podemos fazer acordos com o pecado. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que todos aqueles que fazem acordos com o inimigo, fazem acordos com Satanás, estão se desviando do desejo, da vontade de Deus para as suas vidas. João escreveu na sua carta, primeira carta, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não vem do Pai, mas é do mundo. É verdade. E se tem alguém que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu Deus. Nós não podemos fazer acordos com o pecado, porque se fazemos acordos com o inimigo de nossas almas, nós estamos indo na contramão de Deus. Moisés vai responder para Faraó e vai dizer assim: não se fará dessa forma, antes nós iremos para o deserto e adoraremos ao Senhor lá. Quem determina o lugar da tua adoração é o Senhor. Quem determina a forma da tua adoração é o Senhor. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
Aí Faraó vai mais profundo, o versículo de número 28 vai dizer assim: vocês podem ir, mas faz o seguinte, não vai muito longe não, fica perto. E aqui, irmãos, nós percebemos que este perigo ainda está muito próximo de nós. Os tempos mudam, mas Satanás continua usando as mesmas estratégias. Nós estamos vivendo o tempo do carnaval fora de época. E muitos estão se entregando às práticas do mundo, achando que estão livres para fazer a sua própria vontade. Mas eu vim aqui para te dizer nessa noite que o Senhor nosso Deus é um Deus zeloso. E santidade convém à casa do Senhor. A Bíblia nos diz que Faraó disse: vocês podem ir, só não vai muito longe. Ou seja, você pode ir adorar a Deus, mas continua fazendo a minha vontade aqui. Quando nós olhamos para a parábola do semeador, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, nós vamos ver que Jesus vai falar sobre 4 tipos de terrenos. E ele vai falar sobre um terceiro tipo de terrenos, um terreno cheio de espinhos. O terreno cheio de espinhos simboliza um coração dividido. Está dividido entre as coisas do mundo, entre as riquezas e os desejos desta vida, e fazer a vontade de Deus. E eu te pergunto nessa noite: quem é você? Você já fez um acordo com o mundo? Ou a tua comunhão com Deus está em dia? Ou o teu compromisso com Deus está de pé e você está na presença do Senhor? Não faça acordos com o Faraó, não faça acordos com Satanás, pois ele quer minar a tua comunhão com Deus. A Bíblia nos diz que Moisés vai rejeitar esta proposta. Prosseguimos no texto e vamos para Êxodo capítulo 10, versículo 9. E a Bíblia vai dizer assim: e Moisés diz: iremos com nossos jovens e com nossos velhos, com nossos filhos e com nossas filhas, com nossos rebanhos e com nosso gado iremos, porque precisamos celebrar uma festa ao Senhor. E ele lhes disse: que o Senhor assim esteja convosco, assim como eu vos deixarei ir, e a vossos pequenos. Olhai, pois, a mal diante de vós. Não será assim. E de agora vós que sois homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que desejastes. E eles foram expulsos da presença de Faraó. Após mais algumas pragas que sobrevieram sobre o Egito, Moisés e Arão vão ser chamados mais uma vez na presença de Faraó. E Faraó vai fazer mais uma proposta. Ele pergunta: quem é que vocês querem que vão para o deserto adorar? Moisés e Arão vão dizer: irão os nossos jovens, os nossos velhos, nossos rebanhos e o nosso gado. Faraó vai dizer assim: tá bom, pode ir, tudo bem, eu aceito, mas fala o seguinte: eu estou achando que tem um perigo lá. Não precisa ir todo mundo não. Pode ir só os homens, só os varões. Sabe qual é o perigo aqui, irmãos? É o perigo de negligenciar a religião em família. É o perigo de negligenciar a adoração em família. Porque o diabo quer que você venha para a casa do Senhor, mas ele não quer que a tua família venha. Ele quer que você se disponha. Ele não quer que você se disponha a adorar a Deus, mas quando você se dispõe, ele não quer que você leve a sua casa junto. É verdade. Aí você pode não ficar dividido, mas a sua casa fica dividida. Nós olhamos para Provérbios capítulo 22, versículo 6. Salomão vai dizer assim: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando crescer, ele não se desviará dele. Pelo menos 3 verdades nós temos aqui. A primeira verdade é que ele não está dizendo que se deve ensinar a criança o caminho que ela quer andar, porque assim você estará deixando que ele ande segundo o seu bel prazer. A segunda verdade é que você não deve ensinar o caminho que ela deve andar, porque isso implica dizer que você apenas aponta o caminho, mas não se compromete em fazer aquilo que deve ser feito. E aqui mora o grande problema. Como vamos trazer a nossa família para a casa do Senhor se nós não vivemos a palavra de Deus? Como vamos colocar aqueles que são para nós muito preciosos se a nossa vida não condiz com aquilo que Deus deseja que nós façamos? A terceira verdade é: ensina o menino no caminho em que deve andar, porque quando crescer não vai se esquecer dele.
Certo estudioso disse que o exemplo não é simplesmente uma forma de ensinar, mas a única forma de ensinar. Nós não podemos nos prender à mentira de que simplesmente dizer para os nossos filhos ir para a casa de Deus é o que basta. Você precisa ser um exemplo na sua casa. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Paulo disse que nós somos como uma carta lida. E o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo um acordo com o inimigo? Ou nós estamos colocando a nossa casa na presença de Deus? Talvez você olhe para mim nessa noite e diga: mas Miquel, tu não tem nem filhos. Mas pela fé eu já os vejo. E eu sei que a minha casa servirá ao Senhor. Você não pode, meu irmão, abrir mão do teu compromisso com Deus. Você não pode abrir mão da tua casa. O diabo não pode se andar dentro da tua casa. Nessa noite eu vim te dizer que Deus vai te dar autoridade. Deus quer te dar autoridade, mas te coloca na posição. Faz um pacto com Deus nessa noite, e o inimigo não terá poder sobre a tua casa. O perigo de se negligenciar a adoração em família. O diabo quer que nós façamos, o diabo não quer que façamos, mas quando fazemos, ele não quer que levamos aqueles que estão conosco. Não podemos negligenciar a nossa responsabilidade diante dos nossos. Você não pode negligenciar a responsabilidade de falar a palavra de Deus para os seus filhos e muito mais. Você não pode negligenciar a responsabilidade que tem de viver a palavra de Deus. Moisés vai virar para Faraó e vai dizer: assim vai se fazer também. Todos nós vamos adorar ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Josué vai falar com todo o povo de Israel e vai dizer para eles assim: se para vocês é ruim servir a Deus, pode servir aos deuses dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nessa noite, meu irmão, toma uma decisão no teu coração. A tua casa não vai ser o lugar onde o diabo vai ter lugar para se andar, mas os teus filhos servirão ao Senhor. Não desista de orar pelos seus, não desista de colocar a tua casa diante do Senhor, porque os filhos são a herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Glória a Deus. Nós prosseguimos no texto. Vamos para Êxodo capítulo 10, versículo de número 24. Deus mandou mais uma praga no Egito. Faraó endureceu o coração depois que foi liberto. E a Bíblia vai dizer que agora ele chama Moisés e Arão mais uma vez. E quando ele chama, irmão amigo, ele tem mais uma proposta. Agora ele não quer que eles sacrifiquem no Egito. Agora, irmão Oliveira, a proposta não é que a família fique lá. Pode ir família, pode sair do Egito, mas faz o seguinte: deixa o gado aqui. O versículo diz assim: e Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, deixai também os vossos pequenos ir convosco. E disse Moisés: deves dar-nos também sacrifícios e ofertas queimadas, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Sim, meus queridos irmãos, o diabo não quer que nós saímos do mundo. Quando nós saímos do mundo, ele não quer que a nossa família venha aos pés do Senhor. Mas depois que nós já estamos fora do Egito, o diabo quer que aquilo que é nosso fique lá. Qual é o perigo aqui, irmãos? É o perigo de reter os bens na adoração a Deus. Nós não podemos pegar uma parte da nossa vida, colocar dentro de Deus e achar que a outra não precisa. Nós precisamos entender que nós somos inteiramente todos separados para Deus. Glória a Deus. A nossa vida e todos os nossos bens devem ser dedicados ao Senhor. Não, irmão, eu não estou dizendo para você que você precisa pegar todos os seus bens e dar para a igreja.
Eu estou dizendo que não deve haver avareza no teu coração, porque Paulo disse que a avareza é idolatria, e idolatria é tirar Deus do centro da tua vida. O diabo quer que você pegue suas coisas, irmão Germano, e deixe que só o mundo usufrua, e quando for para usar na presença de Deus, ele quer que você retenha. Nós não podemos deixar que o inimigo coloque esse sentimento maligno em nosso coração, porque era assim que ele queria que o povo de Israel agisse. Mas com nós não será assim. Conosco não será assim. Pegaremos o conselho de Provérbios capítulo 3, versículo 9. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares irromperão com vinho novo. Coloca aquilo que tu tem na presença de Deus e Ele é poderoso para te abençoar. A Bíblia nos conta, Lucas capítulo de número 18, a história do jovem rico. Ele chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus perguntou para ele: tu conhece os mandamentos? Ele disse: conheço. Quais são? Não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, tu vai honrar teu pai e tua mãe. Ele vai dizer assim: tudo isso aí desde a minha juventude eu tenho cumprido. É, né? Tem cumprido. Tá bom. Jesus virou para ele e disse assim: tá bom, já que você cumpriu tudo, vai, vende todos os teus bens. Depois tu pega aquilo que tu arrecadou e dá para os pobres. Depois tu vem e me segue. Foi isso que Zaqueu disse: eu dou metade dos meus bens convertidos. Depois tu vem e me segue. A Bíblia diz que quando ele ouviu essa palavra da boca de Jesus, ele simplesmente disse assim. Aliás, ele não disse nada, apenas se entristeceu. Você não pode querer adorar a Deus e reter aquilo que é seu, achando que alcançou simplesmente pela força do seu braço, e que não precisa honrar a Deus com aquilo que você tem. Mas honre a Deus com aquilo que você tem. Coloque nas mãos do Senhor os teus bens, e Ele vai te abençoar a cada dia. Por outro lado, o contraste já está dito. Enquanto em Lucas capítulo 18 o jovem rico retém os seus bens, Zaqueu vai nos ensinar em Lucas capítulo 19 o que é realmente entregar a vida nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que Jesus entrou em Jericó, viu aquele homem em cima da figueira brava. Ele desceu. Quando ele desceu, Jesus entrou na casa dele, disse: naquele dia convinha pousar na casa de Zaqueu. Quando ele entrou para dentro da casa, Zaqueu percebeu que quem tinha entrado na casa dele não era qualquer um. Aí ele pegou, olhou para Jesus e disse assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado, porque eu agora sei o que é ter uma vida na presença de Deus. Pega esse exemplo, irmão. Não deixa que os teus bens controlem a tua vida. Não deixa que aquilo que você tem controle o teu coração. Você é mordomo, quem tem que mandar é você naquilo que você tem, e não eles mandarem no teu coração. Não deixe que o mundo encha o teu coração de espinhos para que você se torne avarento, achando que é mais importante apenas aquilo que você tem do que aquilo que Deus ainda pode te dar da sua parte. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de tudo aquilo que você tem. A Bíblia diz que Zaqueu honrou o Senhor. E também a resposta de Moisés, a concessão que Faraó queria que ele fizesse, foi a seguinte: olha só, deves dar-nos também sacrifícios e ofertas queimadas, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Faraó, não é só nós que tem que fazer alguma coisa e entregar para Deus, tu também tem. Sabe o que é isso, irmãos? É que quem está lá no mundo alguns pensam que tudo que tem alcançaram pela força do seu braço e que não precisam honrar a Deus com aquilo que tem. Mas a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. É Jesus, aleluia. E não há um canto dessa terra que não pertença ao Senhor nosso Deus. Nós vamos perceber que a fórmula para vencer todos esses acordos que o inimigo tenta fazer conosco é ter um compromisso firme. Eu estou caminhando para finalizar. A Bíblia vai dizer no versículo número 26 do capítulo 10, que Moisés vai dizer assim para Faraó: e também o nosso gado irá conosco, nenhum casco ficará, porque disso tomaremos para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que serviremos ao Senhor
Senhor até chegarmos lá, Glória. para o lugar onde nós estamos indo. Nós não podemos negligenciar a nossa vida de adoração. Nós não podemos fazer um acordo com Satanás. Nós não podemos deixar a nossa família de fora da nossa vida com Deus. Nós não podemos deixar os nossos bens retidos nas mãos do inimigo. Por último, você precisa tomar uma decisão de servir a Deus. Você precisa colocar toda a sua vida diante do Senhor. Moisés disse: aqui no Egito não fica nada, porque Deus mandou levar tudo. Deus quer toda a sua vida na presença dele. Não faça acordos com o inimigo. Não deixe que a sua casa venha ser cheia pelos laços de Satanás sem se posicionar. Se posicione nesta noite. Se posiciona diante de Deus. Deus tem autoridade para entregar nas tuas mãos. Os teus filhos não serão entregues às drogas. O teu marido não vai se entregar ao adultério. A tua esposa não vai se apartar de ti. Porque você vai fazer um compromisso com Deus nesta noite. Deus vai te ajudar nesta noite a ter firmeza na presença dEle. Tenha um compromisso, pois uma decisão firme pode mudar o destino da sua vida. Só através de um compromisso verdadeiro com Deus nós podemos vencer o inimigo. Tiago disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos perante o Senhor. O segredo ainda é a humilhação. O segredo ainda é reconhecer que Deus é o Senhor da nossa vida. O segredo ainda está em colocar a tua casa diante do Senhor. Nós precisamos entender que Deus quer toda a nossa vida diante dele. Nessa noite eu te convido a ficar de pé. E se você tem levado uma vida descompromissada com o Senhor, se você tem sentido que deixou a tua casa seguir o seu próprio caminho e tem sido omisso com a tua responsabilidade diante de Deus, é noite de conserto. É noite de reconhecimento, é noite de arrependimento. Deus tem uma obra para fazer na tua vida, mas você precisa se posicionar. Não faça acordos com Satanás, não faça acordos com o inimigo, mas viva uma vida agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entrega um culto racional ao Senhor. Te posiciona na presença de Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por esta oportunidade. Eu te louvo por tudo aquilo que o Senhor falou conosco nesta noite. Eu te peço que fortaleça os teus filhos nesta noite. Que nessa noite um compromisso verdadeiro venha a ser estabelecido. Que a tua graça venha descer sobre a casa de cada irmão. Que as famílias venham a ser restauradas. Que casamentos venham a ser alinhados. Que a tua presença venha descer sobre a nossa casa. Que o teu Espírito Santo venha tomar as nossas vidas. E que o Senhor venha dar direção à nossa casa. Em nome de Jesus, permanece conosco. Amém. Glória a Deus.